Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Olha, é um segundo, é de graça. Aqui a gente faz oposição a esse desgoverno assassino, esse desgoverno que tá roubando, saqueando o Brasil. Eles estão tentando destruir tudo para que não sobre nada depois. Então, se você também é oposição a esse desgoverno, inscreva-se aqui no canal. É um segundo e é grátis. Ó, vamos falar agora sobre o filho do presidente da República, o Carlos Bolsonaro. Ó, se o ano de 2021 foi tenso, muita gente teve um ano tenso, porque tivemos muitas mortes por Covid esse ano, culpa do desgoverno, mas o Carluxo teve um ano extra tenso. Ele passou o ano praticamente inteiro com medo de ser preso. Teve momentos no ano de 2021 em que o Carlos Bolsonaro ele teve quase crise de pânico, e isso saiu, coisas que saíram na mídia, por conta da iminência de ser preso. Inclusive, o Carlos Bolsonaro estava com o Jair Bolsonaro no dia que o Jair Bolsonaro, chorando, ligou para o Alexandre de Moraes, implorando para o Alexandre não decretar a prisão do Carlos Bolsonaro, que, veja bem, não tem foro privilegiado, seria preso no mesmo dia. Tá. Agora começam a vazar notícias de que o Carlos Bolsonaro ele desapareceu das redes sociais e faz realmente tempo que ele não faz mais aquelas publicações polêmicas nas redes sociais, xingando o ministro do STF, ele não xinga mais deputados, senadores, ele fala mais agora coisas enigmáticas, enfim, parece que ele tem um pouco de problema, ele fala umas coisas que ninguém entende muito bem. Mas ele desapareceu das redes sociais e vai continuar fora das redes sociais porque ele tá com medo de ser preso. O que tá acontecendo agora é o seguinte: fontes perto do bolsonarismo, fontes do Bolsonaro que conversam com ele todos os dias, dizem para o Bolsonaro que o Alexandre de Moraes vai prender o Carlos Bolsonaro em 2022. Então, que é ano de eleição. Então, o Carlos Bolsonaro está sumido das redes sociais. Ele está praticamente proibido de falar qualquer coisa sobre o ministro do STF, deputados, senadores, parlamentares, enfim, ele não ataca mais ninguém. Pra você ter ideia, a coisa chegou num nível em que os advogados do Carlos, os advogados, chegaram pra ele e disseram: ó, Carlos, se você atacar algum ministro do STF novamente nas suas redes sociais, nós vamos deixar o seu caso e nós não seremos mais seu advogado. Vamos lembrar que o Carlos está respondendo 2 processos, não respondendo processos, mas está sendo investigado em 2 investigações, 2 inquéritos. Um é o inquérito das fake news no STF. Na verdade são 3, né? Tem também lá no STF o inquérito das milícias digitais. Outro é o inquérito das rachadinhas. Assim como teve o inquérito das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que agora o Ministério Público está tentando retomar, pedindo quebras de sigilo do Flávio e de outras pessoas, para esquentar aquelas provas que o STF considerou, o STJ considerou provas que não poderiam ser usadas, porque de 6 as quebras de sigilo. Pois bem, no caso do Carlos Bolsonaro, a investigação continua avançando. Ele não tem foro privilegiado, ele não tem como conseguir uma solução como o irmão dele, o Flávio, conseguiu. No caso do Flávio, ele foi investigado, o Ministério Público descobriu tudo, descobriu como eles roubavam dinheiro público por meio das rachadinhas, como esse dinheiro era lavado, quem fazia o esquema, como o Queiroz usava o dinheiro para pagar contas do Flávio, como eles lavavam o dinheiro com imóveis e usando a loja de chocolate, e não pode apresentar a denúncia novamente, porque o STF determinou que o Flávio Bolsonaro tinha foro privilegiado, então todas as ações do juiz que determinou quebras de sigilo, determinou operação de busca e apreensão e outras coisas, essas decisões do juiz, que era o juiz Flávio Itabaiana, não valem mais. Por isso o Ministério Público vai precisar esquentar as provas para refazer a denúncia e a investigação começou praticamente do zero. Ok, no caso do Carlos não tem como ele conseguir isso, não tem como, ele não tem foro privilegiado, ele não tem para onde recorrer. Se o juiz do caso decretar a prisão dele, acabou. A prisão preventiva para ele porque ele está atrapalhando as investigações. Acabou. Ele não tem para onde fugir. Ele não tem como falar: olha, eu tenho foro privilegiado, anula as ações desse juiz. Não tem. Para piorar, os depoimentos foram catastróficos para o Carlos Bolsonaro. Os medos do Carlos Bolsonaro passam primeiro por esse inquérito e depois pelo inquérito das fake news. Mas por que pelo inquérito das rachadinhas? Porque, ao que tudo indica, o juiz do inquérito não é bolsonarista. Então, sendo um juiz que não é bolsonarista, já é um perigo. Porque a gente sabe que o Bolsonaro, quando ele não consegue aparelhar, e o que ele faz? Ele corta as pontes, e aí quem não é bolsonarista é anti-bolsonarista no Brasil. Tem pouquíssima gente que tá ali naquele meio termo. Tá, então tá um perigo. Se não é um bolsonarista, ele pode ver crime e mandar prender.
Outra, pode mandar fazer operação de busca e apreensão, qualquer outro tipo de operação, principalmente em ano eleitoral. Outra coisa que também está preocupando o Carlos é o seguinte: a investigação poderia ocorrer mais ou menos rapidamente e as coisas poderiam já estar mais ou menos resolvidas se fosse um juiz bolsonarista. E no caso não estão. O que quer dizer o seguinte: em 2022 teremos provavelmente diligências nessa investigação das rachadinhas do Carlos Bolsonaro. E vamos lembrar que no caso do Carlos tem uma diferença muito grande do caso do Flávio, e uma diferença para pior. Por quê? O Flávio Bolsonaro fazia rachadinha. O Carlos Bolsonaro fazia inteirinha, pior que a rachadinha. Ele ficava com 100% do salário. Por quê? Porque muitas dessas pessoas que eram funcionários do Carlos Bolsonaro e nem moravam no Rio de Janeiro, vamos lembrar que ele é vereador, tinham que morar na cidade do Rio, e não moravam. Essas pessoas nem sequer sabiam que eram funcionários do Carlos. Quer dizer, ele lotava essas pessoas no gabinete dele, ele conseguia abrir conta de alguma maneira com algum gerente amigo, isso a investigação vai descobrir como, no nome dessas pessoas, ele tinha a senha, então quando a pessoa recebia o salário, na verdade ele administrava todo o dinheiro. Isso ficou comprovado quando uma reportagem da revista Época foi até Juiz de Fora, onde moram ex-funcionários fantasmas no caso do Carlos, e perguntou, olha, para ex-familiares da Ana Cristina Bolsonaro, que é quem organizava a rachadinha, e perguntaram, olha, o senhor já trabalhou para o Carlos Bolsonaro? E eles falavam, não. Veja bem, se fosse alguém que estava envolvido em crime, ia falar, não, vou responder para você, eu trabalhei sim, inventava uma mentira, mas não. As pessoas falavam, não, eu trabalhei para o Carlos? Você ganhava 7 mil por mês. Eu 7 mil? Não, eu não. Porque a pessoa não estava nem sabendo. Da onde isso vai chegar. Tá. Além disso, temos o inquérito das fake news e o inquérito das milícias digitais. É ali que o Carlos tem outro problema e ele tem muito mais medo desse inquérito. No outro, ele tem medo de sofrer diligências, de talvez o juiz decretar a prisão dele. Porém, ele não tem tanto medo porque ele pensa, posso recorrer para a segunda instância, ou um habeas corpus, alguma coisa, talvez eu não seja preso. No inquérito das fake news e das milícias digitais tem 2 problemas para ele. O primeiro, o Alexandre de Moraes falou que esse inquérito estará resolvido antes da eleição. Se estará resolvido antes da eleição é daqui 10 meses. Então, nos próximos 10 meses, o Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Ele vai encerrar a investigação, vai apresentar denúncias e vai prender quem tiver que prender. Sabemos, eu sei e você sabe, que o Carlos Bolsonaro é um dos líderes do gabinete do ódio, um dos chefões do gabinete do ódio. Inclusive, saiu a notícia de que no período eleitoral será o Carlos Bolsonaro quem vai organizar as redes sociais do Bolsonaro no período eleitoral de 2022. Isso se ele tiver solto, é claro, que tem a possibilidade, eu espero, você espera, comentar, espera ou não, que não esteja solto, que esteja preso. Então ele sabe que ali nos próximos 10 meses, ano eleitoral, isso será resolvido e ele é o principal alvo desse inquérito. Esse é o inquérito das fake news. Vamos lembrar, no inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes, ele é um investigador, não tem Augusto Aras nesse inquérito. É um inquérito aberto de ofício pelo STF e o investigador do inquérito é o Alexandre de Moraes. Quem determina tudo é ele. Não tem essa, olha, o Augusto Aras vai atrasar. Não. Aí tem o inquérito das milícias digitais. Esse tem o Augusto Aras. Nesse você pode ter certeza que o Augusto Aras vai tentar proteger o Carlos, mas vamos lembrar que o Alexandre de Moraes, em todas as decisões dele, ele ignora o Augusto Aras. Ele sempre faz o trâmite correto. O trâmite correto é, alguém apresenta uma notícia-crime, alguma coisa, a Polícia Federal apresenta um relatório, o Alexandre de Moraes, como relator do inquérito, ele tem que perguntar a opinião da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República dá a sua opinião, e aí ele, com a opinião da Procuradoria-Geral da República e com alguma petição de algum requerente, ele determina alguma coisa. Vou te dar um exemplo. A Polícia Federal pediu a prisão do Alan dos Santos. O Alexandre de Moraes, ele pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República, que disse, não prenda. O Alexandre de Moraes foi lá e falou, não, mando prender. Não está preso até agora por outros motivos que estão sendo investigados. Inclusive, vamos lembrar de uma coisa, o Alexandre de Moraes tinha dito isso, vazou em vários locais da mídia, e veja bem, locais diferentes, o que não dá a entender que alguém vazou aquilo, não. Vazou para muita gente, que mais gente seria presa ainda nesse ano, e no comecinho de dezembro, já passou da metade de dezembro, acredito que ninguém mais será preso esse ano nesse inquérito, porém, o que atrasou as prisões que aconteceram ainda esse ano, foi o fato de que o presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Justiça começaram a interferir na Polícia Federal para que as ordens, no caso,
uma ordem até o momento, não sabemos as próximas, de extradição, no caso do Alan dos Santos, não fosse enviada para os Estados Unidos. A ordem foi enviada, exoneraram delegadas, elas já foram depor. Aí o novo chefe do departamento da Polícia Federal que envia essas extradições, que é o Vicente Santini, amigo de infância do Carlos Bolsonaro, olha só. Ele também já foi depor, a chance do Vicente Santini acabar preso é muito grande, porque ele está obstruindo a justiça, a chance do Carlos, disso respingar no Carlos é gigantesca, e aí agora o Carlos entra em 2022 com o maior pavor de todos. Por quê? Porque ele conseguiu passar 2021, ele sumiu um pouquinho das redes sociais, começou a publicar muito menos, para quem não sabe ele publicava 10 vezes por dia, ele não parava. Agora é uma por dia, às vezes desaparece por 2, 3 dias, tudo mais. Ficou até mais leve o Twitter. O Twitter é a rede social preferida dele. Ficou até mais leve, tá lá. Mas 2022 vai ser muito difícil ele passar o ano inteiro sem ser preso. Vai ser quase impossível. Porque esses inquéritos acabam antes da eleição e a gente não sabe quando vai acabar. Mas eu vou te falar, o Alexandre de Moraes não vai deixar para acabar o inquérito e apresentar as denúncias em período eleitoral. Ele vai fazer isso provavelmente antes. Ou seja, até junho, julho, no final do primeiro semestre, comecinho do segundo semestre, veremos aí os próximos passos do inquérito e teremos aí a denúncia contra o Carlos e pedidos de prisão, inúmeros pedidos de prisão e o desmantelamento do gabinete do ódio. Claro, veja bem, o governo Bolsonaro está roubando bilhões, como jamais se roubou na história do Brasil, e parte desse dinheiro eles estão usando para tentar remontar o gabinete do ódio. E o governo Bolsonaro tem uma coisa que eu percebi em 2018 e que isso não tinha acontecido em outras campanhas, que é, eles guardam a carta na manga para usar na última hora. O governo Bolsonaro sabe que praticamente 50% das pessoas escolhem o voto, principalmente para deputado, nas últimas 48 horas antes da eleição. Então ali é a hora que eles vão disseminar todas as fake news, até porque não vai dar tempo do TSE fazer nada. Então, eles fizeram isso em 2018, mais de 400 mil robôs foram usados no WhatsApp, só que veja bem, em 2018, aquilo tudo foi financiado por alguns poucos empresários, entre eles o Luciano Hang, que é o dono da Van, maldito fascista, e em 2022 não. Será financiada por nós, com nosso dinheiro público que está sendo roubado nesse momento. Ou seja, vai ser uma parte muito maior. Então, se em 2018 foi uma guerra, nós contra as fake news, em 2022 a guerra será muito maior. É por isso que eu peço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, inscreva-se nos outros canais e, no primeiro comentário deixe minhas redes sociais, inscreva-se lá também, siga nas outras redes, compartilhe, porque a gente precisa chegar lá com muita força, porque vai precisar. Somos nós aqui com um trabalho de formiguinha contra eles, com bilhões roubados de dinheiro público. Vamos ver agora, eu vou mostrar aqui nosso carro de som, lá em Araguaia, Mato Grosso, denunciando o Bolsonaro. Um trecho lá em Araguaia. Assim que eu souber de mais detalhes da confusão que deu lá, uma confusão com o carro de som, assim que eu souber mais detalhes eu falo aqui no Plantão Brasil. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, que a gente vai pra cima deles, em tudo que é lugar. Tem o botão Seja Membro embaixo do vídeo, ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo também as minhas outras redes sociais. Hoje o vídeo aqui tá bonito, né? Tudo vermelho, adoro assim. Falou!